bolsa de valores, basicamente, é como se fosse uma feira. Onde tem pessoas passando pela feira que estão dispostas a comprar frutas e tem pessoas, feirantes, vendendo frutas. Cada um tem um preço, dependendo do horário, tem um preço diferente, né? Dependendo do momento que tem outro tipo de preço. Bolsa de valores nada mais é do que um ambiente de negociação onde as pessoas encontram investidores e encontram empresas que estão dispostas a negociar parte do capital dela. Então, quando a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente vai para dois principais objetivos, né? Para quem está começando a investir. Primeiro, para investir em ações. Segundo, para investir em fundos de investimento imobiliário, tá? Eu não vou entrar aqui em ETFs, em PDRs, outros tipos de investimentos, mas só para vocês entenderem. Quando a gente investe em ações, a gente se torna sócio das maiores empresas do Brasil. Então a gente compra parte do capital daquela empresa. E aquela empresa tá vendendo parte do capital da empresa. Então, Bolsa de Valores, basicamente, é como se fosse uma feira. Sabe? Uma feira popular que vende banana, pera, maçã e tal. Onde tem pessoas passando pela feira que estão dispostas a comprar frutas e tem pessoas, feirantes, vendendo frutas. Cada um tem um preço, dependendo do horário, tem um preço diferente, né? Dependendo do momento que tem outro tipo de preço. Então, hoje a nossa Bolsa de Valores do Brasil é a B3 e basicamente é o ambiente onde são feitas essas negociações, essas compras e vendas de participações em empresas ou cotas de fundos imobiliários. Você pode ir na Bolsa de Valores, na B3, fica em São Paulo, para visitar, mas não para fazer negociações. Não existe mais isso. Que eram os corretores, né, que ficavam ali ligando pros clientes, por exemplo, ligava pro Matheus, tem uma oportunidade aqui agora para comprar Petrobras, você quer? Posso fechar? Posso fechar? Matheus, fecha! Aí o cara ia lá, fechar. Fechei e tal. Então, era aquela confusão toda ali, né, para comprar, vender, comprar, vender, mas eram os corretores que ficavam ali na bolsa, né, quase se dando tapa e tudo mais. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia, cara, você precisa só disso aqui, ó, celular. Com o celular você consegue fazer essas movimentações. E para isso tem um programa que todas as corretoras utilizam, né, que é o Home Broker, que é o ambiente de negociação virtual, que é como se fosse esse, compre e vende. A gritaria agora ficou... Ficou silenciada, mas tá aqui no celular, no computador, seja, né, no local que você consiga entrar na corretora, depois no ambiente de negociação, que é onde você tem ofertas de compra e você pode colocar à venda as ações que você já tem. Isso é a negociação na Bolsa de Valores, né? Então não tem mais essa de ficar gritando ou ir lá na bolsa fazer. Não, eu posso estar aqui agora, parar esse podcast e comprar ou vender alguma ação, entendeu? Ou um fundo imobiliário. Não, a Bolsa de Valores já é renda variável, né? Diferente da renda fixa, que ela tem um valor constante, que você sabe quanto você vai receber, a renda variável você não sabe quanto você vai receber. Literalmente não sabe. Não dá pra ter uma previsibilidade. Então, como o nome já diz, varia. E aí você pode ver aqueles gráficos, né, que sobe e desce, sobe e desce. Então não dá pra saber. Só que, quando você faz boas análise de investimento, você sabe escolher os melhores ativos, você consegue comprar aquela empresa, ou seja, partes daquela empresa que tem uma tendência de crescimento. Olhando para os números, né? A gente usa muito a estratégia de análise fundamentalista, onde eu analiso os fundamentos daquela empresa, se ela está dando lucro, como é que foram os lucros nos últimos 5 anos, se ela distribuiu dividendos, que são os lucros, se ela distribuiu entre os acionistas, se está só reinvestindo na empresa, como é que está a parte de dívidas da empresa, como é que está o preço dela, daquela ação, em relação ao valor patrimonial que ela tem. Então, analisando alguns pontos, a gente consegue ver, cara, essa empresa tem um baita de um potencial de crescimento ou continuar crescendo, porque ela está dando lucro, continua dando lucro, nunca deu prejuízo e por aí vai. E aí, quando você compra ela, você já tem uma, vamos dizer assim, uma, não expectativa, mas a chance é dela crescer. Por quê? Os fundamentos são os fundamentos. Uma empresa que sempre dá lucro, entrega um bom produto, tem uma dívida controlada, cara, ela vai crescer mais. E aí que vem. Mesmo ela subindo e descendo na Bolsa de Valores, ela tem uma tendência de alta. O que é isso? Imagina que você está visualizando aí, ouvindo esse podcast, você está vendo lá o sobe e desce, né? Uma curva senoidal, olhando lá para tia Teteia, que é um sobe e desce do gráfico. Só que imagina esse sobe e desce indo para cima. Isso é uma tendência de alta, porque por mais que o preço dela em algum momento esteja embaixo, outro em cima, mas a longo prazo, médio e longo prazo, ela tende a crescer o valor dela. E aí na Bolsa de Valores, você compra ações, cada ação tem um preço. Por exemplo, vai na bolsa lá, tem ações que estão centavos, tem ações que são R$300, mas em média, a maioria das boas empresas na bolsa, ela custa ali entre 10 a R$40. Você consegue comprar uma ação. E quando você compra essa ação, digamos que eu comprei uma ação a R$10. Aí nesse sobe e desce, quando eu fui olhar uma semana depois, ela tava R$9,58. Então, em tese, eu tô com menos dinheiro do que eu coloquei.
Só que eu não tô perdendo dinheiro. Eu só perco dinheiro se eu resgato, ou seja, eu vendo aquela ação. Que aí sim, a gente chama de realizar o prejuízo. Assim como, se passou mais um mês, aqueles 9,58, eu não resgatei, ele vem subindo e descendo. Um mês depois, ele tá em R$12. Ou seja, tá acima do que eu comprei até. Então eu já realizei, recuperei aquele, em tese, prejuízo e agora eu tô no lucro. Só que eu não tô ganhando dinheiro ainda. Só se eu resgatar. Ou seja, se eu vender aquela ação, que aí eu realizei o lucro. Então, a grande sacada é, se você fez boas escolhas de investimentos, soube analisar, escolher uma empresa certa, não tem por que vender ela se ela tá mais embaixo. Porque existem vários fatores que fazem esse sobe e desce da bolsa, né? E um deles tem a ver muito mais com especulação, que é, tem muita gente, por exemplo, nesse momento que a gente tá agora, a taxa de juros, que é a taxa Selic, ela tá lá em cima. Hoje ela tá em 13,25%. Vamos pensar que a maioria da galera pensa o quê? Bolsa de valores é mais arriscada do que renda fixa. Isso é fato. Sim. Se eu consigo mais de 1% ao mês com o investimento mais seguro do nosso país, atrelado à taxa Selic, por exemplo, o Tesouro Direto da Vida, por que eu vou me arriscar na Bolsa de Valores? Fico na renda fixa, né? Aí eu fico na renda fixa. E o que acontece? A maioria da galera tira dinheiro da renda variável, da bolsa, e joga pra renda fixa. E o que acontece? Quando muita gente tá vendendo empresa, ela tende a ter o quê? Cair. Caiu, o preço cai. E aí a bolsa cai. Só que é nessa hora que você que sabe, você que é um investidor Profad, acompanha a gente, é nossos alunos, você vê uma oportunidade. Por quê? Aquela mesma empresa que você analisou, que você viu que os fundamentos estão bons, ela caiu e não tá dando prejuízo. Não tem nada que mostre aquela queda, a não ser especulação de muita gente vendendo aquela empresa para sair, se desfazer do papel que a gente chama, para ir para outro lugar que ele acha que é mais seguro. Então, eu posso aproveitar essas oportunidades. Então, digamos que eu comprei uma ação a R$10. E aí, com esse movimento, ela tá R$8,50. Olha que louco. É como se ela estivesse em promoção. Desde que os números dela continuem os mesmos. Isso é importante. Por quê? Pode ser que mude os fundamentos dela. Agora tá dando prejuízo, teve um monte de problema. E aí, talvez é o momento de você vender. Mas sempre pensa assim. O que me fez comprar é o que me faz comprar mais agora? Independente do preço? Se a tua resposta for sim, compra mais. Porque ao invés de você ter um preço médio de R$10 que eu comprei lá atrás, eu vou conseguir reduzir isso. Eu vou comprar mais ações agora a R$8,50, por exemplo. E aí, entre 10 e 8,50 eu vou ter ali um preço médio de 9, por aí. Dependendo da quantidade de ações que eu compro. E aí o que acontece? Naturalmente, a taxa Selic ela tá alta, por quê? Porque a inflação tá alta. Então, o Copom, né, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é a diretoria do Banco Central, ela sobe as taxas Selic para frear a inflação. Sim. Vai chegar uma hora que a inflação vai chegar e vai começar a cair. Quando ela começar a cair, o que vai acontecer com a taxa Selic? Vai cair também. Cair junto. Cair junto. E quando a taxa Selic cair, como foi, tipo, ano passado, um ano atrás, a taxa Selic tava 2%. Isso. O que você acha que vai acontecer quando a pessoa olhar lá? Cara, 2% ao ano não é nada. Vai querer voltar pra A galera bolsa. tira o dinheiro da renda fixa e vai pra onde? Pra bolsa. E o que acontece quando tem muita gente comprando? O preço sobe. A bolsa sobe. É aí que o investidor Profad lucra, né? Exato, porque eu tinha um preço médio de R$10, que se hoje tá 15, eu ia lucrar 5, beleza. Só que meu preço médio foi de 8,50 depois. Depois caiu mais, porque caiu eu fui comprando. Então eu consigo ganhar mais ainda quando tem esses movimentos. Desde que eu saiba analisar boas empresas e continue tendo os números do ok. Então essa é a grande sacada quando você quer investir na bolsa. É ter resiliência, paciência, conhecimento e principalmente mentalidade de investidor Profad.